Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no texto de Isaías. Isaías, no capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do verso de número 12. Todos encontraram? Amém? Isaías 14, 12. Observe a leitura. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra, e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa dos seus cativos. Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado na tua sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedra, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirá na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. A descendência do maligno não será jamais nomeada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero falar um pouquinho aos irmãos hoje, introduzir esse assunto que vai te fazer entender um pouco mais um princípio importante acerca do dinheiro. O texto que nós lemos está se referindo a Lúcifer. E quem é Lúcifer? Lúcifer é um anjo criado por Deus, um anjo de luz. A palavra Lúcifer, no original, dá a ideia de portador de luz. Então, o diabo nem sempre foi diabo. Amém, irmãos? Antes de ser diabo, antes de perder a luz e se transformar num anjo de trevas, ele era um anjo de luz. E eu preciso te falar algumas coisas para você entender onde eu quero chegar. Entenda, a terra que nós hoje habitamos, o planeta Terra, originalmente não foi criado para que o homem habitasse nele. Amém? Tranquilo para você? Não? Segundo a Bíblia, os primeiros habitantes da terra, ou aqueles que tinham o controle e o domínio da terra, não eram homens. Observe, Deus cria a terra, amém? E Deus, sendo Deus e sendo o Senhor, Ele quer governar todas as coisas que Ele cria. Mas há um problema em Deus governar a terra. Diga assim, qual é? Deus não habita na terra. Segundo a Bíblia, Ele habita nos céus. Sim ou não? O Senhor habita nos céus. Sim ou não, irmãos? Já leu os textos? Sim ou não? Então, como é que Deus pode governar a terra se Ele não habita na terra? Então, Deus precisa terceirizar o governo da terra. Está aí, diga amém. Você vai ver que quando Deus cria o homem, em Gênesis, no capítulo 1, verso de número 26, quando Deus pensa em criar o homem, o que Deus diz? Gênesis 1, 26, quantos se lembram? Façamos o homem, o que mais? Conforme a nossa imagem e semelhança, e o que mais? Abre lá, marca aqui e abre lá. Gênesis 1, 26. Os irmãos têm costume de ler Bíblia? Tem mesmo?
Gênesis capítulo 1, verso 26. Você está aí? Sim ou não? Olha lá. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre gado e sobre toda a terra. Diga assim: domine sobre toda a terra. O que Deus está fazendo? Deus está dizendo: eu vou criar o homem e vou entregar a ele o governo da terra. Diga assim: por quê? Porque Deus precisa governar a terra. Amém? Mas Deus não habita na terra. E como é que Deus pode governar um lugar que ele não habita? Então o que ele faz? Ele cria um homem que vai o representar. Os irmãos entendem isso, sim ou não? E dá o governo a esse homem. Abre a sua Bíblia lá no Salmo de número 115, verso 16. Salmo de número 115, verso de número 16. Salmos de número 115, verso de número 16. Você está aí? Diga amém. Olha lá. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, o que ele fez com a terra? Deu aos filhos. Para quem que Deus deu a terra? Para os homens. Você está aí? Diga amém. Deus habita nos céus e entregou a terra na mão dos homens. Você está aí? Diga amém. Para que o homem governe sobre a terra. É por isso, irmãos, que está essa bagunça. Você está aí? Diga amém. Se fosse Deus que governasse, não estaria assim. Fomos nós que fizemos tudo isso aqui. Amém, irmãos? Os irmãos entendem isso, sim ou não? Então, observe, olhe para mim. Deus mora nos céus e Ele quer governar a terra. Então, Ele cria o homem para governar a terra. Mas a terra que o homem habita é uma terra recriada. Você está aí? Diga amém. Você vai ter que prestar atenção. Bastante atenção. E abrir seu coração, senão você vai travar. Por que é uma terra recriada? Porque a terra original foi destruída. Você está aí? Diga amém. Fala, estou vivo, pastor. Observe. Deus cria a terra originalmente não para o homem. Quem tinha o governo da terra era Lúcifer e os seus anjos. Você está aí? Diga amém. E a terra não tem 6.000 anos, como a igreja afirma. A terra tem 5 bilhões de anos, como a ciência afirma. Mas a igreja só afirma que a terra tem 6.000 anos, porque não leu Bíblia. Porque se tivesse lido Bíblia certinho, não ia falar uma bobagem dessa. Você está aí? Diga amém. O que tem 6.000 anos é a humanidade, o homem, não a terra. Está aí? Porque a terra foi criada antes. E a terra foi criada para quem? Originalmente, quem habitou primeiro na terra foi Lúcifer com os seus anjos. E ele governava toda a terra. Eu vou te mostrar o texto. Você leu e não percebeu. Vem comigo, Isaías 14. Isaías 14. Você está aí? Diga amém. Verso de número 20. Olha só. Com eles não te reunirás na sepultura. Por quê? Os irmãos vão chegar, né? Destruíste o quê? A terra? Lê certo. A tua terra. Diga assim, tu destruístes a tua terra.
olha para mim. Olhe para mim. Os irmãos leram o texto ou não? Vamos de novo? Isaías 14, 20. Você precisa ler. Isaías 14, 20. Com eles não te reunirás na sepultura, porque a terra é de quem? É dele. E ela foi destruída. Sim ou não? Sim ou não? Agora vem comigo para Gênesis 1. Gênesis 1, capítulo de número 1. Você está aí? Diga amém. O texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Onde está o problema? É que entre o versículo de número 1 e o versículo de número 2, há um intervalo de tempo incalculável para nós. Você está aí? Diga amém. Porque a Bíblia diz que Deus criou a terra. E no verso 2 diz que a terra estava sem forma e vazia. Mas o próprio Deus diz que não criou a terra sem forma e vazia. Vem para Isaías, capítulo de número 45. Isaías 45. Isaías, capítulo de número 45. Você precisa abrir a Bíblia, irmão. Os irmãos estão aí? Verso 18. Você precisa ler o texto. Muito importante que você leia o texto. Olha só, Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Olha para mim, Deus está dizendo assim, ó: eu não criei a terra vazia, eu não criei a terra sem forma. Você está aí? Diga amém. Eu formei ela, eu dei forma a ela, eu não criei vazia. Pastor, então o que aconteceu? Observe, Gênesis 1:1 fala da criação da terra. É quando Deus cria a terra, e Deus cria a terra, amém? Quem habita nessa terra por muito tempo é Lúcifer, com os seus anjos. Eu não tenho tempo de te explicar toda a história, e nem tenho tempo também de dizer o que eles estavam fazendo aqui. Mas esse Lúcifer num dia diz: eu vou subir aos céus, acima das estrelas de Deus, as estrelas são anjos, vou colocar o meu trono, eu vou subir lá para cima das nuvens e eu vou ser igual a Deus, serei semelhante ao Altíssimo, é o que diz o texto em Isaías 14. Você está aí? Diga amém. Porque Lúcifer pensou assim, ó: o governo da terra para mim não é suficiente, eu vou subir e vou governar também os céus. Você está aí? Diga amém. Mas ele chegando lá, com essa rebelião, e segundo a Bíblia, ele levou a terça parte dos anjos com ele, para tentar tomar o governo do céu também, ele é lançado por terra. Você está aí? Diga amém. E quando ele é lançado por terra, ele destrói a terra dele. Eu vou falar, irmão, e você vai achar que eu sou maluco, mas eu tenho que te falar. Amém? Observe. A ciência diz que os dinossauros existiram. Sim ou não? É. A igreja diz que não. Mas aí tem um problema, diga assim, qual? Os ossos. Na cidade onde eu nasci, Cruzeiro do Oeste, depois você pode colocar no Google para pesquisar. Lá tem um sítio arqueológico, porque encontraram lá ossos de dinossauro. E a igreja diz assim: não existiu. Faz o que com os ossos agora?
Acharam lá em Cruzeiro de um animal, era um animal pré-histórico, um dinossauro, um que voa. Mas ele tinha uma presa de 15 centímetros. E aí o governo foi lá e tomou o sítio do irmão. Esse sítio é do pai de uma pastora que pastoreia uma igreja nossa lá nos Estados Unidos. E ele tem um sítio lá na cidade. E o governo foi e tomou, agora do governo. E eles estão cavando e arrancando o osso de dinossauro. Mas a igreja diz, não existiu. Se a igreja tivesse lido Bíblia, não ia falar uma bobagem dessa. Você está aí? Diga amém. Qual é a história que te contaram na escola acerca da extinção dos dinossauros? Um meteoro caiu no céu, destruiu a terra, matou os dinossauros. Esse meteoro tem nome. Você está aí? Diga amém. E por que podia haver dinossauro na época? Não tinha pessoas. Você consegue entender? Eles não iam matar ninguém, não tem pessoas. São anjos que habitam a terra e que governam a terra. Mas Lúcifer, segundo a Bíblia, olha como que Jesus disse para Pedro. Pedro, eu vi Satanás como um raio cair dos céus. Quando ele cai, ele destrói a terra dele. E agora, a terra passa a ser sem forma e vazia. E um detalhe. Se você for inteligente, você vai pegar. Presta atenção. E as trevas cobriam o... Gênesis 1. Vem, irmão, vem comigo. Gênesis 1. Vou te ajudar. Olha só. Gênesis 1, 2. Você está aí? Diga amém. Eu tenho que te ensinar algo poderoso. Mas você tem que me ajudar. Olha só. E a terra era, essa palavra era no original é raiá, que é a mesma palavra usada para a mulher de Ló, pastor. Quando a mulher de Ló, quando eles estão fugindo de Sodoma e Gomorra, ela olha para trás, sim ou não? E a Bíblia diz assim, e ela tornou-se uma estátua de sal. A palavra tornou-se lá é raiá. A palavra era aqui foi mal traduzida. O melhor seria, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Mas como a teologia comum prega que Deus fez uma terra a partir de uma sem forma e vazia, eles dizem assim, Deus em algum momento criou uma terra sem forma e vazia. Deixou lá. Depois Deus voltou e falou, agora, dessa terra sem forma e vazia, eu vou fazer uma terra com forma e habitada. Onde está o problema? É que o próprio Deus diz que não criou sem forma e não criou vazia. Então algo aconteceu que tornou ela sem forma e vazia. Você está aí? Diga amém. Então observe. E a terra tornou-se sem forma e vazia, e havia... O que havia? Diz assim, trevas. O que é trevas? Diga assim, por que não? Porque a luz, como nós conhecemos, vai ser criada no 4º dia de criação. Olha o problema, verso 3. E disse Deus, o que Deus disse? Haja luz. Qual que é o problema? Não é a luz que você conhece. Porque a luz que vai iluminar o dia é criado no 4º dia de criação, que são os luminares. Que luz que é essa, pastor? E que trevas que é essa? Olhe para mim. Essas trevas que estão cobrindo o abismo, preste atenção. Essas trevas que estão cobrindo o abismo têm poder de raciocínio. Vou te mostrar. Vem comigo para o Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo de número 1.
Evangelho de João, capítulo de número 1. Vamos ler o verso de número 4 e o verso de número 5. Os irmãos estão aí? Abriram mesmo o texto? Sim? Olha só. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha o 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderão. No passado. Você está aí? Diga amém. O texto está se referindo à terra. As trevas cobrem o abismo, sim ou não? O que Deus fala? O que Deus disse? Haja, a luz veio, e as trevas não compreenderam. Você já viu escuridão tendo poder de compreender alguma coisa? Então, preste atenção, olhe para mim. Essas trevas que cobrem o abismo não é escuridão. Diga assim, o que é? Eram anjos que tinham luz e que caíram agora e perderam a luz. São anjos de trevas. E por que eles estão na terra? Porque eles ficaram presos na terra por muito tempo. E a luz que Deus disse, haja luz, não é essa luz que nós conhecemos. A luz é Cristo. Cristo é a luz do mundo. E é o primeiro de toda a criação. Não sei se você está pegando. Está pegando ou não? Posso ir mais devagar se os irmãos quiserem. Hã? Então olhe para mim. Eu vou entrar no... Porque eu estou falando isso para você para a gente montar um raciocínio. Observe. A terra foi criada originalmente não para os homens, mas para Lúcifer e os seus anjos. Amém? Esse querubim, Lúcifer, ele decidiu que ele ia subir aos céus. Nós lemos em Isaías 14: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. O que ele queria ser? Diga assim, semelhante ao Altíssimo. Fala que nem crente, irmão. Fala, semelhante ao Altíssimo. Olha só, você não percebeu nada não? Quando Deus foi criar o homem, o que Deus disse? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa... Quem queria ser semelhante a Deus? Lúcifer. Quem Deus fez semelhante a ele? Entendeu por que ele tem raiva de você? Detalhe, quem é que governava a terra? Lúcifer. Deus recriou a terra e entregou para quem? Entendeu por que ele tem raiva de você? Você está aí? Diga amém. Quando Deus coloca o homem na terra, Adão e Eva, Lúcifer rapidamente vem. Vem para quê? Para ensinar para Eva e para Adão o caminho que fez ele perder o governo da terra. Ele entra na serpente e ele pensa, bom, eu desobedeci e perdi o governo. Se eu ensinar eles a desobedecerem, eles também perdem o governo. Você está aí? Diga amém. E a Eva caiu certinho. E ainda deu do fruto para Adão e Adão caiu também. Você está aí? Diga amém. Conseguiu pegar? Então olha para mim. Lúcifer não morava no céu. Vou te mostrar isso. Vem comigo para Isaías 14. É que você lê o texto, você não prestou atenção. Isaías 14. Estou dizendo para você que Lúcifer não morava no céu. Isaías 14, verso de número 12. Amém, irmãos? Da onde que se tira a ideia de que Lúcifer morava no céu? Do verso 12. Olha só. Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer. Talvez na sua Bíblia está estrela da manhã, que é uma tradução ruim. Amém? Amém, irmãos? Amém. Estrela da manhã está ruim. A palavra certa é Lúcifer.
como caíste desde o céu a Lúcifer. Aí pensaram, se ele caiu do céu, ele morava no céu. O que é um raciocínio um pouco ignorante, né? Você cai da bicicleta e nem por isso você mora na bicicleta. Sim ou não? Você cai da árvore e nem por isso você mora na árvore. Olha como é que ele não morava. Verso de número 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao... Só pode subir quem não está lá. Sim ou não? Se ele vai subir, é porque lá ele não está. Olha só. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Então observe. Ele habita na terra e tem o plano de subir lá para tomar o céu também. Deus lança ele de ponta cabeça. Ele cai na terra, destrói a terra. Olha o verso 20. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra. Destrói a terra. É aqui que os dinossauros são extintos. Amém? E ele fica preso aqui. Agora não mais um anjo de luz. Agora um anjo de trevas. De repente Deus vem e diz, haja luz. E começa a reconstruir a terra. O que Lúcifer pensa? Deus vai entregar de novo a terra para mim. Mas no sexto dia, Deus tira uma carta da manga. Faz um bonequinho de barro, sopra nas narinas o fôlego da vida. Esse ser se chama homem, passa a ser alma vivente. E Deus diz, você vai governar sobre toda a terra. Tá aí, diga amém. Aí Lúcifer fala, não vai. Porque eu vou ensinar ele o caminho que me fez perder o governo. E Lúcifer vem. Você está aí? Diga amém. Entra numa serpente, engana a Eva, e nós estamos aqui hoje, 6.000 anos depois, vivendo o que estamos vivendo, por causa de tudo isso. Você está aí? Diga amém. Mas há um detalhe sobre Lúcifer que eu quero te mostrar. Abre a sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo de número 28. Ezequiel 28. Deve. Eu sei. Sim. Se é um só, tá bom. Pois tudo que eu falei ficou um nó só. Sim. Não. Não. Assim, ó. Observe. Jesus é Deus. Sim ou não? Então ele não foi criado nunca. Mas Jesus andou escondido em todo o Antigo Testamento. E ele se manifestou de várias formas no Antigo Testamento, sem ser percebido. Diga assim, por quê? Porque ele tinha que ser um mistério escondido. Então, por exemplo, vou te dar só um exemplo. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles cruzam o mar e aí eles começam a reclamar de falta de água. Sim ou não? Sim ou não? Aí, lá perto deles tem uma rocha, uma pedra. Aí Deus fala assim, ó, vai naquela pedra, Moisés, e dá com o cajado nela, bate nela, que ela vai verter água. O que eles não sabiam? Que aquela pedra era Cristo. Diga assim, por quê? Porque Cristo sempre esteve presente em tudo. A nuvem é Cristo, a coluna de fogo é Cristo, o anjo do Senhor é Cristo. Consegue entender? Então, ele sempre trabalhou, mas escondido. Então, na recriação, não criação, na recriação da terra, ele vem como luz. Então, o texto de João vai dizer que ele é a luz do mundo. Que luz do mundo? Aqui Deus disse, haja luz, porque essa luz não é a luz do dia, não é a claridade. Como é que eu sei disso? Porque Deus só criou o sol, a lua e as estrelas no quarto dia. Que luz que é essa? Diga assim, a luz dos homens. E por que a luz dos homens está vindo?
Diga assim, por quê? Porque Deus vai criar o homem. Você está aí? Diga amém. E a Bíblia diz assim, e Deus chamou a luz. Como é que Deus chamou a luz? Se a sua Bíblia for boa, está em letra maiúscula. Tá ou não? Quantos estão em letra maiúscula? Tá ou não? Diga assim, por quê? É nome próprio. É que você não pegou. Olha como é que diz a Bíblia. Olha como é que diz. É porque você não pegou. Mas olha como é que diz a Bíblia em toda a Bíblia. Eis que vem o grande e terrível dia do Senhor. Esse é Cristo. Por exemplo, as suas obras, as minhas obras serão julgadas num tribunal. Você está aí? Diga amém. É o tribunal de Cristo. Tudo que nós fizermos por meio do corpo, segundo a Bíblia, vai ser julgado num tribunal e nós seremos julgados por Cristo. Mas quando a Bíblia vai descrever isso, diz que o dia declarará qual é a obra de cada um. Quem é o dia? Quem é o dia? Jesus. Mas ele não é o dia. Ele é o dia, ele é a rocha, ele é a nuvem, ele é o anjo do Senhor. Você está aí? Diga amém. Ele é a pedra, ele é a escada, ele é o pão. Consegue entender ou não? Ele é vou te falar uma só para você entender. Ele é o animal que Deus matou para vestir Adão e Eva. Diga assim, por quê? Porque, observe, Adão e Eva pecaram, sim ou não? O que Deus fez? Adão tentou vestir ele com folha de figueira, diga figueira. Não cobriu. Então o que Deus fez? Deus fez roupa para eles de pele de animal. Você está aí? Diga amém. Não, a Bíblia não diz que é um cordeiro, a Bíblia diz que é um animal. Agora olha só. O que as pessoas não entenderam ainda? É que Deus não fabricou a roupa. Deus matou o animal. E derramou o sangue. O sangue do quê? De um inocente. Um inocente morrendo pelos culpados. Te faz lembrar de alguma coisa? Sim ou não? E aí, Deus veste Adão e Eva. E olha como é que diz a Bíblia em Gálatas. Que aqueles que são batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Diga assim, por quê? Porque quando Deus olha para Adão e Eva agora, Deus não vê o pecado, Deus vê o inocente. Você conseguiu pegar ou não? Quando Deus olha para você, Ele não vê você, pecador, Ele vê o inocente com que você está vestido, que é Cristo. Está pegando ou não? Então vamos lá. Vamos lá? Conseguiu entender ou não? Agora sim? Então vamos lá. Olha só, vou te mostrar uma coisa de Lúcifer que você não sabia. Aliás, eu acho que a maior parte você não sabia. Vamos lá. Ezequiel 28. Você está aí? Diga amém. Olha como é que diz o texto, verso 13. Está falando dele, né? Diz assim: estivestes, diga, estivestes no passado. Amém? Estivestes aonde que ele estava? Éden. Aqui tem um problema. O que é o Éden? O que é o Éden? Responde, irmão, que nem crente. O que é o Éden? O Éden não é o jardim. Olha como é que diz a Bíblia. E plantou o Senhor Deus um jardim no... O Éden é a terra. A palavra Éden significa terra.
É de onde vem Adão, Éden, Adão. Adão é tirado da terra. É de onde vem Edom. Edom, vermelho como a terra. A palavra Éden é terra. Você está aí? Diga amém. A catequese entra na cabeça da gente e não sai mais, né? O jardim não é, o nome do jardim não é Éden. Pastor, como é que é o nome do jardim? Jardim do Senhor. O jardim do Senhor foi plantado na terra. Então observe, o Éden é o lugar que o jardim foi plantado. O jardim foi plantado na terra. Você está aí? Diga amém. Então, estivestes no Éden, não é que ele estava no jardim, ele estava na terra. Você está aí? Olha só. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Diga assim, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Quantas pedras são toda pedra? 28:13. Estou te fazendo uma pergunta. Quantas pedras preciosas é toda pedra? Que Deus está dizendo assim, ó. Você estava na terra, toda pedra preciosa era a tua cobertura. No original toda pedra preciosa estava na sua roupa. Eu estou te perguntando quantas pedras é toda pedra. Vamos descobrir? Vamos descobrir? Sim ou não? Abre a sua Bíblia comigo em Apocalipse. Marca aqui, vamos voltar para Ezequiel. Então você marca Ezequiel. Apocalipse, capítulo de número 21. Verso de número 19. Apocalipse 21:19. Você está aí? Diga amém. Olha só. Encontrou? E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Diga assim, toda. Vamos ver quanto que é toda? Olha lá. O primeiro fundamento de jaspe. O segundo fundamento de safira. O terceiro fundamento de calcedônia. O quarto fundamento de esmeralda. O quinto fundamento de sardônica. O sexto fundamento de... O sétimo fundamento de... O oitavo fundamento de... O nono fundamento de... O 10º fundamento de... O 11º fundamento de... E o 12º fundamento de... ametista. Quantas pedras? 12. Então diga assim, para Deus, toda pedra preciosa é 12. E não podia ser outro número. Diga assim, por quê? 12 é o número da cobertura total de Deus. Olha só, são 12 tribos, são 12 pedras, amém? São 12 portas, são 12 apóstolos, são 12 príncipes em Israel. Você entendeu ou não? Todo lugar que Deus governa completamente tem o número 12. Por que Jesus escolheu 12 apóstolos? Porque ele vai ter governo total sobre a igreja. Você está aí? Diga amém. Então diga assim, para Deus, toda pedra preciosa é 12. Volte para Ezequiel. Você está aí? Diga amém. Verso 13. Está gravando isso aqui, pastor, ou não? Porque se você não gravar isso aqui, irmão, você perdeu tempo. Se você não marcar, não escrever, você perdeu tempo. E talvez nunca mais você vai ouvir algo nem parecido.
Então vamos lá. Olha lá, verso 13. Estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua. Os irmãos estão aí? Não. Ezequiel 28, 13. Vamos de novo? Os irmãos chegaram aí? Os irmãos estão cansados? Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua. Toda pedra para Deus é quantos? Vamos contar a do anjo? Olha lá, eu falo a pedra e você fala o número, amém? Amém? Sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Ouro não é pedra. Ouro é metal. Vamos de novo? Vamos ver quantas tem? Olha só, vamos lá. Sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Mas se ele disse toda a pedra, o ouro não podia estar aí. E se tem só 9 pedras, está faltando quantas? 3. Agora olhe para mim. Eu vou te explicar por que ele tem essas pedras na roupa dele. Porque Lúcifer era um sacerdote de Deus. E todo sacerdote de Deus tem um peitoral com 12 pedras. São 4 ordens de 3 pedras. Vou te mostrar isso. Vem comigo para Êxodo. Êxodo. Corre lá. Êxodo 39. Êxodo 39. Os irmãos estão aí? Como é que está o título na sua Bíblia aí? As vestes do sacerdote. Vem comigo para o verso de número 8. Olha só. Fez-se também o peitoral. Um peitoral, era uma placa. De obra de artífice, com a obra de éfode, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido. Quadrado era, ele era quadrado. Duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. 10. E engastaram nele 4 ordens de pedras. Primeira ordem: sárdio, topázio, carbúnculo. Amém? Segunda ordem: esmeralda, safira e diamante. Terceira ordem: jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem, tá aí, irmãos? Berilo, ônix e jaspe. Diga assim: 4 vezes 3. Quantas pedras? 12. Todo sacerdote tem um peitoral com 12 pedras. Onde está o problema? É que do anjo está faltando 3 pedras. E aqui começa algo interessante. Está faltando 3 pedras, mas está sobrando uma coisa que não deveria ter lá: ouro. Você está aí? Diga amém. Diga assim: por quê? Pergunte forte: por quê? Porque o anjo tirou as 3 pedras menos preciosas e substituiu por ouro. Onde está o problema? Diga assim: onde está o problema? É que as pedras simbolizam a cobertura total de Deus. E se ele tira a pedra,
ele perde a cobertura. O que o querubim fez? Ele era comerciante. Amém? Diga assim, negociante. É o que a Bíblia diz que ele era. Ele negocia as pedras, 3 pedras: jacinto, ágata e ametista. Porque olha só, cada pedra é a cobertura de Deus em uma área da sua vida. Então, a pedra, por exemplo, jacinto é a pedra da mansidão. Quando ele negocia a pedra, ele perde a mansidão, se torna violento. Vou te mostrar, você não está acreditando. Vem comigo para Ezequiel. Ezequiel 28. Corre lá, irmãos. Ezequiel 28, é o texto que nós acabamos de ler. Ezequiel 28. Você está aí? Verso 13, olha só. Está aí? Diga amém. Estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, carbúnculo, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para cobrir, para guardar. Eu te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha o 16. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. Diga assim, por quê? Porque ele perdeu a cobertura de Deus, ele trocou a pedra jacinto, que é a cobertura de Deus, que dá mansidão. Mas não foi só isso, olha só. E pecastes, por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura. Ele perdeu a simplicidade. Ele olhou para ele e falou assim: eu sou bom demais, sou bonito demais. E o coração dele se eleva. Diga assim, por quê? Porque ele negociou a pedra ágata, que é a pedra de Deus que dá cobertura sobre a simplicidade. Ó, tem a pedra da verdade, tem a pedra da riqueza. Você está aí? Diga amém. Cada pedra é a cobertura de Deus em uma área. Olha só o verso de número 18. E pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus. Ele tem santuário, ele é sacerdote. Então olhe para mim. Lúcifer é um sacerdote de Deus na terra, tem seus santuários. E ele, como sacerdote, tem um peitoral com 12 pedras. Mas o que ele faz? Ele negocia 3 pedras por ouro. Você está aí? Diga amém. Ele está trocando a cobertura de Deus por ouro. Vou te mostrar uma coisa que você não vai acreditar. Mas vou te falar. Você está aí? Diga amém. E está nos ensinando a fazer o mesmo. Como, pastor? Olhe para mim. Preste atenção. Preciso que você preste atenção agora. Amém? Onde está o problema? É que você não sabe que o dinheiro que você tem é ouro. Olha o meu pensamento. Quando eu era mais novo, bem mais novo, e não tinha raciocínio. Eles têm a máquina de fazer dinheiro, não tem? Sim ou não?
Por que não imprime um monte de dinheiro para todo mundo? Diga assim, por quê? Porque só pode imprimir nota correspondente ao ouro que tem no Banco Central. Porque a nota que você tem, R$ 50, corresponde a um lastro de ouro. Então, o que dá valor a essa nota é o ouro que tem no Banco Central. Então, não se pode imprimir mais notas do que o correspondente em ouro no Banco Central. O dinheiro que você tem no bolso só tem valor porque tem um correspondente a esse valor no Banco Central em ouro. Por isso que não sai imprimindo tanto que quer. O que o diabo fez? Para que nós não conseguíssemos associar uma coisa a outra, ele guardou o ouro e te deu o quê? Papel. Você já viu o que é papel? Sim ou não? É um pedaço de papel. Qual é o valor que tem um pedaço de papel? Tem valor por quê? O valor dele está relacionado ao peso de ouro que ele representa guardado no Banco Central. Então só pode imprimir mais cédulas se entrar lá mais ouro. Só que você não relaciona uma coisa com a outra. Você está aí, diga amém. Ih, sei não, hein? Diga assim, o dinheiro que eu tenho, o papel que eu tenho, só vale porque há uma quantidade de ouro correspondente no Banco Central. Por isso que não pode imprimir tanto que quer. Então o que Lúcifer fez? Guardou o ouro e te deu papel. Você está aí? Diga amém. Está conseguindo pegar? Então quando você traz o dinheiro no altar, você não traz papel. O que você traz? Ouro. E o que você está dizendo para Deus? Eu sou diferente de Lúcifer. Lúcifer preferiu o ouro à tua cobertura. Eu te trago o ouro para que o Senhor me dê a tua cobertura. Sei se você pegou. Só que o Lúcifer, o diabo hoje, né? Satanás, ele está indignado até hoje que nós tomamos a terra dele. Então o que ele quer fazer? Ele quer ensinar para nós o caminho que levou ele a ser destituído da terra. Qual que é o caminho? Reter o ouro. Você está aí? Diga amém. Você nunca associou? Olha o que Jesus disse. Onde estiver o teu tesouro, ali está o seu tesouro, ouro. Então observe, como é que eu provo para Deus que o meu coração está nele? Levando o meu tesouro. O diabo é especialista em reter ouro. Você sabe o que Deus fez quando Deus destruiu a terra? Diga assim, o quê? Deus enterrou o ouro. Diga assim, para quê? Para que o homem não tivesse o mesmo problema com o ouro. Olha, vou te mostrar algo interessante. Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre as aves dos céus, sobre os peixes no mar, sobre todo o animal, sobre toda a árvore. Você está aí? Diga amém. Deus deu o reino vegetal, Deus deu o reino animal, Deus deu para o homem o reino marinho, mas Deus não deu o reino mineral. Diga assim, por quê?
Porque ele está tentando te dizer desde o começo: meu é o ouro, minha é a prata, eu não dei para vocês. Deus é dono do ouro e da prata, então devolve, é dele. Quando Deus diz que Ele é o dono, Ele está dizendo assim, ó, eu não dei para vocês. Por quê? Porque é muito provável que vocês façam o que Lúcifer fez. Então olhe para mim. Todas as vezes que você retém o ouro, você está seguindo o caminho de Lúcifer. Senhor, porque olha só, não há cobertura sem dízimos e ofertas. Você está aí? Diga amém. Não existe. Quando você retém, você está dizendo assim, Senhor, eu, como Lúcifer, prefiro o ouro do que ter a sua cobertura. E Lúcifer se tornou violento, amém? Deixou de ser simples e deixou de ser manso. Você está aí? Diga amém. Aí Jesus vem e diz assim, aprendei de mim, que sou simples, manso e humilde. Ele está dizendo assim, não siga o caminho do querubim, siga o meu caminho. Qual é o caminho dele? Ele tem cobertura total de Deus. Aí eu te pergunto, olhe para mim, o que você prefere? A cobertura de Deus ou o ouro? Você já percebe? Aqui tem garimpo por aqui? Aqui tem garimpo, né? Ou não? Aqui é a terra do garimpo ou não? Não é aqui? Você já viu o ambiente de garimpo como é que é? Dificilmente vai haver um lugar mais maldito. É ou não é? Morte. É uma coisa terrível. E olha só, presta atenção. Todos os que lidam com ouro, os garimpeiros mesmo, normalmente vivem na miséria. Diga assim, por quê? Porque Deus não mandou cavar a terra atrás de ouro. Ele escondeu o ouro. Só existe um ouro bom na Bíblia. Diga assim, qual? O ouro de Ofir. É o único ouro. Você está aí? Diga amém. Isso é sério, irmãos. Pergunte para o seu irmão aí. Fala, irmão, como é que está o seu coração com relação ao ouro? Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Presta atenção. Oi? Não, as pedras de Deus são liberadas. São 12. Aí nós teríamos que ficar aqui umas 3 semanas para a gente falar cada uma. Porque olha só, está ligado, cada pedra está ligada a como ela é formada na natureza. Diga assim, quantas pedras são? 12. Cada pedra representa um apóstolo. E a forma com que a pedra é formada na natureza é a forma com que o apóstolo foi formado. Olhe para mim, irmão, presta atenção. Eu não estou dizendo que você não pode ter ouro. Amém? Não é isso, pastor. Vou tirar meu ouro que esse negócio é maldito. Não é essa a ideia. Amém, irmãos? Não vai levar isso para o literal. Porque na verdade o problema não está no ouro. O problema está no amor a esse ouro. Que no nosso caso, o ouro para nós está representado pelo papel. Você está aí? Diga amém. Como eu disse ontem, como Deus diz na sua palavra, o dinheiro não é o problema. Segundo o apóstolo Paulo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Enquanto você for senhor do ouro, tudo bem. O problema é quando o ouro começa a ser o seu senhor. Qual que é a diferença?
Se eu sou o senhor do ouro, é eu que dou destino a ele. Está aí? Diga amém. Se o ouro é o meu senhor, é ele que manda em mim. E nós não podemos servir a dois senhores. Porque se você amar um, você aborrece o outro. Então diga assim: onde estiver o meu tesouro, aí estará o meu coração. Quando é que o seu coração está no altar? Porque olha para mim, nós só investimos naquilo que amamos. Tem gente que, por exemplo, tem pessoas que compram, o pastor acabou de dizer aqui, tem pessoas que compram um carro e ficam o resto da vida gastando dinheiro com esse carro. É ou não é? Põe som, põe roda, põe não sei o quê, é a melhor lavagem, é a melhor cera. Diga assim, por quê? Ama o carro. Lembra quando você namorava? Ou não? Sim ou não? Eu falo quando namorava, porque depois dá uma mudada, né? É o melhor presente. Tem mulher que vive para comprar coisa para casa, ama a casa. Porque, observe, o meu tesouro, o meu ouro, o meu dinheiro vai para o lugar que eu amo. Por que muito dificilmente o nosso dinheiro vem para o altar? É porque o nosso coração não está aqui. Porque se o coração tivesse, o tesouro também estaria. Estava aprendendo certinho com Lúcifer. Eu falei para os irmãos ontem, eu fiz uma oferta. Essa não é a maior oferta que eu faço, mas sabe por que eu fiz essa oferta? Eu tenho essa consciência. Irmãos, não posso permitir que o ouro faça comigo o que fez com o querubim. Você consegue entender? Sou eu que determino para onde é que o ouro vai. Não é o ouro que determina para onde eu vou. Não vou na igreja. Por quê? Porque o pastor fica pedindo dízimo. É o ouro dizendo assim para você, ó, eu que mando em você. E o ouro hoje determina a vida de muita gente, irmão. Você está aí? Diga amém. Há dois caminhos. O caminho de Jesus e o caminho de Lúcifer. Todas as vezes que você traz seus dízimos e ofertas, vou ensinar isso aqui. Vou ensinar, o pastor está aqui, e se ele quiser, ele aplique. Se não quiser, não precisa. Mas a parte mais importante de você trazer dízimos e ofertas é o sacerdote impor as mãos sobre você e declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Diga assim, por quê? Porque se você trouxe o ouro, você tem direito à cobertura. Consegue entender ou não? Tem que pôr a mão na cabeça de todo mundo. Irmão, essa é a parte mais preciosa do trabalho de um sacerdote. É impor as mãos e declarar a cobertura de Deus. Por quê? Porque você trouxe o ouro. Você está dizendo assim, Deus, diferente de Lúcifer, eu estou te entregando o ouro, para que o Senhor me dê a sua cobertura. Detalhe, Deus é tão bom, que se você, Deus é tão bom, que Ele não pediu todo o ouro. Você está aí? Diga amém. Por que não pediu todo o ouro? E olha para mim, e por que Ele pediu ouro? Por que, irmão? Deus precisa de dinheiro? Sim ou não? O dinheirinho sai voando e vai para o céu? Claro que não. Pastor, então para que Deus pediu? Só para ver como é que está o seu coração. Você está aí? Diga amém. Vou te ensinar um princípio aqui. Esse ouro, na verdade, é uma espécie de dízimo de Lúcifer. Diga assim, por quê? O que é o princípio do dízimo? Vou te mostrar. O princípio do dízimo é algo que Deus coloca nas minhas mãos, eu tenho acesso, mas não posso usar. Isso é dízimo.
Lúcifer tinha acesso ao ouro, mas não podia usar. Vou te mostrar um outro dízimo. O dízimo de Adão. Você está aí? Diga amém. O que Deus disse a Adão? De todas as árvores do jardim comerás livremente, sim ou não? Mas uma árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Diga assim: no meio de tudo que Deus deu para Adão, tem uma coisa que ele não pode tocar, senão perde a cobertura. Olhe para mim, irmão, olhe para mim. Se Deus não queria que o Adão comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, por que ele colocou a árvore lá? Você não pensou nisso, não? Se Deus não queria que ele comesse, por que colocou a árvore lá? Olhe para mim e diga assim: por quê? Porque a árvore é uma espécie de dízimo de Adão. Pastor, e para que serve o dízimo? Para Deus saber como é que está o nosso coração. Então, no meio de tudo que Deus deu, tem uma coisa que ele não pode tocar. Então, olhe para mim, presta atenção. No meio de tudo que Deus te dá, ele fala assim para você: tem uma parte que você não pode tocar, porque é minha. Mas está onde? Está na sua mão. E ele nem precisa. Então para quê, pastor? Para saber se você é fiel a ele ou não. Deus só deixou aquela árvore lá para saber se Adão seria fiel a ele ou não. Deus só permitiu o ouro com Lúcifer para saber se ele é fiel ou não. Porque no meio de tudo que Deus nos dá, tem algo que é dele. Só que ele quer ver se você voluntariamente vem trazer. Dizendo: Senhor, o Senhor disse que isso é seu, não vou tocar. Senhor, tenho todas as árvores, essa aqui o Senhor disse que não é para comer, eu não vou comer. Consegue entender ou não? Quando Lúcifer pega o ouro, ele é expulso da terra. Quando Adão come da árvore, ele é expulso do jardim. Quando você pega os dízimos, você não vai ficar sem problema. Irmãos, tem gente que ainda diz que a Bíblia foi escrita por homem. O homem não teria capacidade de pensar nisso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você está lidando com o ouro? Sabe onde está o problema? É que o brilho do ouro nos seduz. Assim como seduziu Lúcifer. Você está aí, diga amém. Pergunte ao seu irmão, fala: irmão, como é que você está lidando com o ouro? Você está aí, diga amém. Vou te mostrar outra coisa. Vamos lá? Abre a sua Bíblia comigo. Em Daniel. Daniel capítulo de número 9. Daniel 9.
Os irmãos estão aí, diga amém. Daniel, capítulo de número 9. Esse texto fala de um acontecimento que está breve. Fala acerca da grande tribulação. Amém? Pastor, o que tem a ver a grande tribulação com finanças? Já vou te mostrar. Os irmãos estão aí? Daniel 9, 27. Está falando do anticristo. Diga assim, anticristo. Fale, anticristo. Olha só. E ele firmará aliança com muitos por uma semana 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, fará, diga assim, fará, cessar o sacrifício e a oblação. Diga assim, sacrifício e oblação. O que é isso, pastor? Dízimos e ofertas. E sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então olhe para mim. O anticristo, quando ele se manifestar, ele tem um papel fundamental. Diga assim, qual? Fazer cessar sacrifícios e oblações. Nos termos judaicos, isso se refere a dízimos e ofertas. Amém, irmãos? O anticristo ainda não se manifestou. Você está aí? Porém, há algo que nós temos que entender. Abre a sua Bíblia comigo em Tessalonicenses. Tessalonicenses, corre lá. Primeira carta. Ou melhor, segunda carta, não primeira, segunda carta. Capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Você está aí? Diga amém. Você lembra da última informação que nós tivemos no último texto ou não? Sim ou não? Diga assim, o anticristo, quando se manifestar, fará cessar, vai acabar com dízimos e ofertas. Tem crente que vai gostar do anticristo. Acredite em mim. Olha só. Tessalonicenses 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse é o anticristo. O qual se opõe, ele se opõe e se levanta contra tudo que chama a Deus, ou se adora, contra tudo que clama a Deus ou adora a Deus. Essa é a ideia. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Verso 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ele está sendo detido, amém, irmãos? Amém? Mas ele vai se manifestar no tempo dele. Verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Diga assim, o anticristo não se manifestou, mas o mistério da injustiça já opera. O que é isso? O espírito dele. O homem anticristo ainda não se manifestou. Você vai diga amém. E é um homem. Mas o espírito dele já opera. Olha só, verso de número 7. Somente há um que agora o retém. Amém, irmãos? Os irmãos estão lendo comigo ou não? Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então observe.
ele não se manifestou ainda, o Espírito dele já age, mas tem um que está retendo. Quando esse for tirado do meio, ele vai se manifestar. Sim ou não? Consegue entender ou não? Observe. Qual que é a missão dele quando ele se manifestar? Fazer cessar dízimos e ofertas. Sim ou não? Ele já se manifestou? Sim ou não? Mas o Espírito dele já opera, preparando o ambiente para ele se manifestar. Então diga assim: o que é isso, pastor? O espírito do anticristo já luta contra dízimos e ofertas. Você tem uma Bíblia na sua casa? Você tem uma Bíblia aí? Sim ou não? Ela fala de dízimos? Sim ou não? O quanto? Pouco ou bastante? Ela fala de oferta? Sim ou não? O quanto? Pouco ou bastante? Aí alguns agora estão com a ideia de que Deus mudou de ideia. E que dízimo e oferta não é mais de Deus. Com a Bíblia na mão, como é que você pensa isso? Só tem uma explicação, diga assim: qual? A ação do espírito do anticristo. Você sabe qual que é o pior? Diga assim: o quê? Ele vai conseguir. Daqui a um tempo, irmão, vai ser proibido dizimar e ofertar nas igrejas. Acredite no que eu estou te dizendo. Ainda que você queira, você não vai conseguir. Porque vai ser expressamente proibido. E não está longe. Não está longe. Eu vou dizer para você exatamente o que vai acontecer, para que quando acontecer você não se surpreenda. O governo vai cadastrar as igrejas, o governo vai sustentar as igrejas, financiar as igrejas, para que se pregue só o que ele quer que seja pregado, e em troca disso o governo sustenta as igrejas. Você está aí? Diga amém. Só que não pode arrecadar dízimos e ofertas. Pastor, isso não vai acontecer. Esse projeto já está na Câmara de Deputados. Se o pastor retirar dízimo e oferta no culto, vai preso. Você está entendendo ou não? Tem crente que vai gostar da igreja nesse tempo, irmão. Quando eu falei que o anticristo ia fazer cessar os dízimos e a oferta, eu falei numa igreja um dia, um irmão deu glória a Deus. Graças a Deus. Falei, manifestou ali já. Ó. Olha só. Vem comigo para Joel. Vou te mostrar o que vai acontecer quando cessar os dízimos e as ofertas. Joel. Profeta Joel, capítulo de número 1. Você está aí? Diga amém. Hey, fica firme, irmão. Amém? Joel, capítulo 1. Você está aí? Diga amém. Capítulo 1, verso de número 9 em diante. Olha só. Diz assim: foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores. Gemei, vinhateiros, sobre o trigo, a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide, olha a consequência, a vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira,
todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Verso 13: Cingi-vos ao conselho de Deus aos sacerdotes, cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimento e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Olhe para mim. Não sei se você percebeu aqui. Verso de número 10. Verso de número 9, perdão. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor, e os sacerdotes ministros do Senhor estão... Onde está o problema? Olha o verso de número 12, o finalzinho do versículo. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Diga assim, por quê? Eu vou falar e você não vai concordar, mas pouco me importa. Os ministros do altar são o termômetro da terra. Não entendi, pastor. Não tem como os ministros ficarem tristes e você se alegrar. Você está aí? Diga amém. Diga assim, por quê? Vou falar. Por que que os sacerdotes ficaram entristecidos quando acabou a oferta? Quem pode me responder? Porque eles se alimentam dela. Você está aí? Diga amém. Os sacerdotes se alimentam dos dízimos e das... Se não tem dízimo e oferta, não tem o que para eles? Alimento. Você fica feliz de não ter o que comer? Pois é, eles também não. E eles se entristecem. Você está aí? Diga amém. Quando eles se entristecem, a colheita no campo mingua. E os homens também ficam tristes. Você está aí? Diga amém. E você sabe o que Deus diz? Diga assim, o quê? Em vez de Deus dizer para eles se alegrarem, Deus diz para eles chorarem. Diga assim, por quê? Porque Deus vem com justiça sobre a terra. Eu vou te mostrar um texto. Abre comigo a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 13. Hebreus 13. Você está aí? Diga amém. Está aí mesmo? Verso de número 17. Você está aí? Olha só. Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Obedecei a vossos... Se está guia, está ruim. Quem aí está pastores? Levante a mão. Líderes, a palavra é pastores, os líderes. Amém, irmãos? Amém? Guia está ruim a tradução. Quantos estão pastores? Quantos? Levante a mão bem alto para me ver. Uns 10. Quantos estão guia? Alguns. Quantos estão líderes? Alguns. Quantos estão outra coisa? Hã? A palavra é pastores, amém? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Por quê? Porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Amém? Para que o façam com alegria e não chorando ou gemendo, porque isso não vos seria útil. Diga assim, o meu pastor chorar, se entristecer, não é útil para mim. Diga assim, por quê? Porque não tem como ter um sacerdote triste e um povo feliz.
acredite, irmão, se o seu pastor chorar, você vai chorar também. Não tem o que fazer. Você está aí, diga amém. Isso aqui mudou minha vida, irmão. Isso aqui mudou minha história. Eu entendi isso. Há uns 8 anos atrás, eu entendi que a alegria do sacerdote que Deus me deu, dessa alegria, eu compartilho. Você consegue entender ou não? E eu mudei o meu posicionamento com o meu pastor. Eu tenho um pastor. Mudei completamente. Por quê? Porque eu era uma pessoa que o fazia chorar. Qual que é o problema? Eu chorava mais ainda. Então olha só, sujeitai para que eles pastoreiem com alegria e não chorando. Você é o tipo de pessoa que faz pastor chorar? Porque pastor é um bicho meio burro. Irmão, eu falo porque eu sou um. Sabe? Tem amor, chora, passa a noite em claro, perde o sono. Você está aí, diga amém. Então olhe para mim. Pastor, o que isso tem a ver com finanças? Observe. Os pastores, eles se alimentam dos dízimos e das ofertas. Você está aí, diga amém. Deus não pediu ouro? Sim ou não? Então Deus pega desse ouro para alimentar os seus funcionários. Pastor, Deus tem funcionário? Tem. São contratados por Deus. Você está aí, diga amém. São chamados para o ministério. A palavra ministério é trabalho. Você está aí, diga amém. Prestam culto. A palavra culto é serviço. Trabalham para Deus. Aí olhe para mim. Você trabalha? Sim ou não? Você recebe? Por que quem trabalha para Deus não pode receber? Mas não recebe, diga assim por quê? Porque Lúcifer tem ensinado o povo a reter o ouro. O espírito do anticristo tem ensinado a mesma coisa, diga assim por quê? Porque a bênção sobre a terra depende se vai haver mantimento na mesa do sacerdote. Olha o texto. Trazei todos os dízimos à casa para que haja mantimento, não é manutenção. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir os céus e derramar sobre vocês uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Quando? Quando isso vai acontecer? Quando? Quando? Não é quando trazer o dízimo. É quando houver mantimento. Porque para Deus é mais importante o coração que você faz do que o que você faz. Porque você pode trazer o dízimo para manutenção. Eu reuni os irmãos agora, nós estamos fazendo nós estamos trocando o prédio. Estamos indo para um prédio maior da igreja. O prédio que nós estávamos ficou pequeno. Aí, estamos reformando lá, quebrando e fazendo, e parede, e forro, e piso, e aquele negócio todo. E eu falei, irmãos, nós temos que levantar uma oferta aí, para terminar esse negócio. Aí os irmãos, pastor, vou ofertar, e vou dizimar, e vai daqui, vai dali. Aí domingo agora eu fui pregar e disse, irmãos, você que deu o dízimo, quantos aqui deu o dízimo para terminar a reforma? Aí os irmãos levantou a mão, glória a Deus, pastor, vamos para o prédio novo. Eu falei, sabe o que você vai receber de Deus? Ele, o quê? Eu disse, nada. Parou, silêncio. Aí, por que nada, pastor? Porque Deus não, o acordo de Deus não é trazer o dízimo para manutenção. É trazer o dízimo
para mantimento. Você trouxe errado. Não vai receber nada. Foi você que quebrou o acordo. Você está aí, diga amém. Aí o que o diabo ensina para os crentes? Olha a frase: eu não vou sustentar pastor. Irmão, quando eu entendi esse princípio, eu pensei assim comigo: quando Deus revelou ao meu espírito, eu não quero sustentar pastor só. Vai chegar um dia, irmão, que o meu dízimo vai enriquecer pastor. Você está aí, diga amém. Diga assim, por quê? Quanto mais feliz ele, mais abençoado eu. Sabe onde está o problema? Eu falei isso aqui para os irmãos da outra vez. Sabe onde está o problema? É que o meu pastor nasceu rico. Rico. Ele não era pastor, né? Ele é filho de fazendeiro. Então, herdou lá as fazendas do pai, as empresas do pai. E ele a igreja começou na casa dele, com 2 casais. Eles foram para uma conferência em São Paulo, se converteu lá, voltou, começou a reunir 2 casais, 3, 4, 5. Hoje na cidade de 18 mil habitantes, são quase 3 mil pessoas. E aí, qual que é o problema? Ele nunca recebeu o salário da igreja. Por quê? Não preciso. E aí, irmãos, mais de 15 anos. Nunca pegou 1 centavo, sempre colocava o dinheiro do bolso dele lá. Onde está o problema? A bênção sobre o povo. Não tinha. Com muito custo, quase 2 anos de ensinos, ensinando ele, porque eu entendi primeiro. Aí o que fazia? Eu ia lá, levava uma oferta para ele, sabe o que ele fazia? Pegava, dava para a igreja. Eu levava os dízimos e as primícias, ele pegava para a igreja, tudo para a igreja. Observe, não é que o pastor não tem que colocar dinheiro na igreja. O dinheiro vem para ele administrar, amém, irmãos? Mas ele precisa comer alguma coisa. E ele nunca comia. Aí ensinei 2 anos, até que um dia ele falou assim: vamos ver se isso é verdade. Com essas palavras, vamos ver se isso é verdade. Vou fazer um salário simbólico para mim. Eu falei: desde que o senhor coma, não importa o que o senhor vai fazer. E ele começou a comer. Irmãos, eu me lembro. Nós chegávamos na igreja, tinha, na época, eram quase 400 pessoas, 350 pessoas. Tinha uns 4, 5 carros na porta da igreja. É o que tinha, não tinha mais. Agora, eu estou vindo de uma conferência lá. Irmãos, eu tive que parar 2 quarteirões longe da igreja. Eu andei quase 500 metros para chegar no prédio da igreja, porque não tem onde estacionar o carro. E aí, agora, eu me lembrei da palavra. E aí eu falei para ele: e aí, apóstolo, o senhor agora acredita que é assim? Nós estávamos na porta da igreja. Eu falei assim: dá uma olhadinha para isso aqui, ó. Aí eu falei: o senhor lembra que quando eu chegava aqui, tinha a F1000 do senhor, a F1000 do outro irmão e mais uns 2 carros? A prefeitura está pensando em colocar a zona azul. Sabe o que é a zona azul? Por causa da igreja. Porque quando tem atividade na igreja, toma todas as ruas. Sabe o que é isso? Diga assim, o quê? O seu sacerdote só pode derramar sobre você aquilo que ele tem na vida dele. Se ele está amargurado e chorando, acredite, irmão, é isso que ele vai derramar sobre a sua vida. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Você sabia que quando se muda a liderança, quando se muda a mente de um líder, muda todo o povo? Eu falei para o pastor hoje, está no caminho certo. Está no caminho certo. A pastora teve um sonho, de um profeta com a vara, dando nas costas do pastor,
e dizendo assim, ó, ensina o povo, ensina o povo, ensina o povo. E eu disse, é Deus. É Deus. Diga assim, por quê? Porque quando muda o líder, muda todo o povo. E observe, não precisa mudar a pessoa para mudar o líder. Quando o líder muda a sua mentalidade. Você está aí? Diga amém. Olha só como isso é sério. Qual que é a diferença de você ser liderado por alguém abençoado e ser liderado por alguém não abençoado? A Bíblia conta a história de Saul e Israel sendo desafiado por Golias e os filisteus. Quanto conhece essa história? Sabe quanto tempo o Golias ficou desafiando Israel? Gritando, me dá um homem aí que possa lutar comigo. Sabe quanto tempo? Mais de 30 dias. E Israel? Tudo escondido, com medo. Diga assim, por quê? Porque o líder também está escondido com medo. Aí vem o Davizinho, trazendo pão e queijo. O que está acontecendo aí? Ah, tem um gigante ali desafiando o povo. E cadê o rei? Está escondido. Eu vou lutar com esse gigante. Tá doido, Davi? Olha o seu tamanho, você é uma criança. Eu vou lá. Os medrosos falaram, então vai. Sabe por quê? Se morrer, morre ele. Aí Davi vai lá, desce no ribeiro, pega 5 pedras lisas, pega a sua funda, dá uma na testa do gigante. O gigante cai. Ele pula em cima do gigante, pega a espada, arranca a cabeça do cara fora e ergue a cabeça de Golias. A Bíblia diz, você não percebeu isso, eu vou te ajudar. A Bíblia diz que o exército de Israel saiu das tendas e disparou atrás dos filisteus, correu até alcançar e matou todos eles. Olhe para mim, o que mudou? O exército é o mesmo, sim ou não? É o mesmo exército que estava encolhido, com medo, tremendo. O que deu neles agora, que eles saíram que nem loucos? Diga assim, mudou o líder. Muda tudo. Você está aí? Diga amém. Então, olhe para mim, entenda isso. Entenda isso, querido. Se você quiser entender, se você também não quiser, não tem problema. Não aprenda com Lúcifer. Tem muita coisa relacionada à sua vida financeira que você nem imagina. O dinheiro que você carrega é ouro, irmão. Entrega o ouro que pertence a Deus. Recebe a cobertura. O seu sacerdote se alegra. A pior coisa para um pastor, eu falo porque eu sou pastor, irmão. A pior coisa para um pastor é ele ficar falando, ensinando, e os irmãos fingem que não ouvem. Tristeza no coração, amargura. Você consegue entender isso ou não? Então, olhe para mim. Nós não podemos aprender o caminho de Lúcifer. Nós não podemos ser influenciados pelo espírito do anticristo. Nós temos ouro, temos, e sabemos lidar com ele. Você está aí? Diga amém. Pergunte ao seu irmão. Fala, irmão, você sabe lidar com isso? Pergunte para ele assim, ó. O seu sacerdote está feliz? É importante para você? Sim ou não? Quando eu prego essa palavra, e palavras como essa, essas palavras são difíceis de pegar, irmão. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, o senhor fala isso porque o senhor é pastor. Está defendendo a sua classe. Estou não, irmão.
Eu só estou cansado de ver o evangelho não funcionar para 90% da igreja. Gente sofrendo, vivendo 15, 20, 30 anos dentro da igreja e continua na miséria. Estou cansado disso, irmão. Consegue entender? Poderia vir aqui falar algo que você gostasse e que você goste de mim por isso. Mas eu prefiro colocar a minha reputação em jogo para ensinar você a verdade. Todas as vezes que eu pego essas palavras eu não fico bem. Por quê, pastor? Porque não é natural essa questão financeira, irmão. É você ensinar o oposto do que o diabo está tentando ensinar na igreja. Não é fácil. Às vezes, em alguns lugares, tem crente que fica com ódio da gente. Mas deixa eu dizer para você. Se você quer que o evangelho funcione para você, não siga o caminho de Lúcifer. Pratique os princípios de Deus. Amém, irmãos?